Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, trazendo mais um tema para reflexão. Esse canal não é um canal onde eu objetive trazer alguma resposta pronta, nada assim já acabado. Muito ao contrário disso, é que nós possamos refletir, que você possa se auto-observar, que você possa se reconstruir para uma vida melhor e aparando suas arestas, e assim a gente vai buscando algo de melhor para nós mesmos. Eu quero agradecer você que já está comigo, você que chega pela primeira vez, dizer que aqui você pode dar o like, pode compartilhar esse material com outras pessoas, onde você acredite que possa ser útil. Você pode se inscrever no canal. Isso vai ajudar também a ter uma ampliação maior de contato com pessoas, diferentes pessoas. E você pode também fazer contato para atendimentos individuais, trabalhos em grupo, roda de conversa, terapia comunitária, um momento ali, um encontro para relaxamento, para vivência. Quantas coisas que a gente pode pensar de ter algumas horas voltadas para o nosso para a nossa evolução, para o nosso autoconhecimento. Não é bacana isso? Então, nós podemos fazer esse tipo de parceria. Tem o Gmail aqui no contato, né? Rosane Cristine, terapeuta, @gmail.com. Tem o direct do Instagram também. Então é isso, né, minha gente? Tem formas de nós ampliarmos um pouquinho mais o nosso contato de uma maneira bacana para ambas as partes. E o tema hoje, então, é arquétipos. Arquétipos, o que é isso? Você já ouviu falar nisso? Você sabe que isso está mais presente na nossa vida do que nós podemos imaginar. E esses arquétipos, se nós não estivermos conscientes da existência deles, eles levam a gente para onde eles querem. Então a gente vai sendo capturado por uma situação que às vezes a gente não gostaria de estar. Olha que força isso! Então, arquétipos são imagens mentais arraigadas e que vão definindo padrões de comportamento. Definem padrões de comportamento individuais e grupais, porque nós vivemos em sociedade, né? Então, olha como isso é algo que vale a pena a gente atentar. Quem fala de arquétipos entre tantos autores, eu vou trazer aqui para vocês algumas pequenas coisas a partir do referencial de Carl Jung, que é um psiquiatra analítico, né, que viveu aí entre o final do século XIX e início do século XX, até meio do século XX. Ele faleceu em 1961. Ele foi um suíço e deixou muitos escritos que até hoje embasam estudos, né, que são feitos nessa área do comportamento humano, da compreensão da personalidade humana. Então, eu não vou fazer aqui nada aprofundado que seja absolutamente acadêmico, mas eu vou pincelar algumas coisas que penso eu que irão auxiliar na compreensão de nós mesmos, na compreensão daquilo que está acontecendo, que acontece em nós e que acontece na vida.
E às vezes a gente não percebe que isso tem relação com algo já visto, já estudado, já percebido. Arquétipos, a grosso modo, é mais ele está ligado de alguma maneira, como eu vejo, né? Por exemplo, a logotipos que algumas empresas, né, profissionais escolhem ter para o seu empreendimento, para a sua marca, que deem uma referência que só através do visual daquela imagem a gente já consiga captar ao que se refere, sem precisar falar muito. Então, arquétipos é algo assim, por exemplo, nós temos arquétipos do dinheiro, arquétipo do herói, arquétipo da mãe, nós temos arquétipo da criança, né? Então, são imagens que, se nós falarmos com povos diferentes, certamente a imagem que nós temos daquela coisa, daquele elemento, daquele ser, é a mesma, né? Então, é bacana a gente perceber isso, e isso vai entrando na nossa personalidade. Tem este movimento que acontece, não é uma coisa só para se pensar teoricamente. Esses estudos sobre os arquétipos favorecem que nós percebamos, consigamos reconhecer que personalidades humanas são moldadas, escolhas, atitudes, pensamentos, sentimentos, são moldadas por arquétipos. Arquétipos que foram sendo constituídos a partir da educação, arquétipos que vêm de casa, da escola, da religião, e estão disseminados na sociedade. Estão nas propagandas, né, nas profissões, estão dirigindo atitudes e comportamentos, facilitam na hora das vendas a utilização de arquétipos, né? O arquétipo da boa forma, o arquétipo do vencedor, né? O arquétipo da pessoa de sucesso. Olha isso! E nós temos isso, cada ser humano e toda uma sociedade tem esses arquétipos embutidos e direcionando os movimentos. Então, quando o arquétipo ele está sendo olhado de uma maneira consciente, percebido, observado, bacana. Porque daí eu tomo conhecimento do que está acontecendo e escolho me deixar associar a ele ou não. Começo a fazer um movimento de concordância com a utilização daquele aspecto ou não. Mas quando está inconsciente, minha gente, quando está na nossa mente inconsciente, aí não tem escolha, tem incorporação. E aquilo fica embutido, mascarado. E a gente não consegue muitas vezes perceber o que está acontecendo. Então, olha que legal fazermos essas observações, né? Então, arquétipos têm significados incorporados em dada cultura, em dada civilização. Então, esses conceitos, as imagens arquétipicas, elas estão incorporadas no inconsciente coletivo. Carl Jung já falava isso. Estão incorporadas no inconsciente coletivo. E isso faz com que escolhas coletivas sejam feitas para aquela civilização e comportamentos sejam assumidos. Olha a força desse negócio. Mitos e lendas se utilizam desses instrumentos para representar fatos e almas humanas em filmes,
em livros, né? É assim, em parábolas, em músicas, né? Isso também essa força é tão grande que é utilizada por todas essas representações artísticas. As cartas de tarô, por exemplo, vale lembrar que elas são feitas, né? Elas são desenvolvidas a partir de figuras arquétipicas, né? Não é à toa que cada uma daquelas figuras faz parte da compreensão do tarô, que é um instrumento terapêutico muito antigo, vem da antiguidade. Alguns mais leigos poderiam pensar, e tarô é alguma coisa que não se deve dar credibilidade. Depende de quem está manipulando aquele instrumento, não é, minha gente? Que conhecimentos, que pessoa, que profissional é aquele, né, que está fazendo a tradução, a interpretação daqueles símbolos que foram ali identificados pela pessoa. Porém, a força daquele instrumento é muito grande, não é nada que surgiu, né, de uma maneira aleatória, né, e inconsequente. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com essas observações que Carl Jung traz para nós. Porque a gente pode perguntar, por exemplo, assim, de onde vêm os arquétipos? De onde vem essa ideia de imagens que vão sendo incorporadas, né, que vão grudando na nossa mente e ditando comportamentos? Elas vêm de culturas, né, e de uma civilização, né, muito antiga. Elas vêm desde a antiguidade. Imaginem vocês um mundo natural, um mundo onde não tem tecnologias, onde tudo é natural, tudo é primário. O ser humano só conta com a natureza e os artifícios naturais, básicos e fundamentais para viver, para se manter vivo. Olha o encorajamento que isso pede, a vitalidade, a força de vontade. E essa forma de agir, de se posicionar no mundo, de se colocar, de ir atrás das coisas, essa atitude, os sentimentos gerados, as coisas aprendidas, a mente humana foi traduzindo em símbolos, né? Você pode não saber que o leão chama-se leão, você pode não saber as características biológicas dele, mas quando você está frente a frente com ele no mesmo ambiente, você sabe o que ele significa. Você você irá certamente perceber que os desafios que colocam para você estar frente a frente com aquela coisa que você pode até não chamar o nome, não saber o nome, né? Pode até não ter nome, imaginando os primórdios da humanidade, né? Então isso é só um exemplo para ir de alguma maneira elucidando como que as imagens vão ficando na nossa mente, né? A imagem daquilo que é selvagem, a imagem do que amedronta, né? O que é que causa medo, o que é que causa prazer, o que é que acolhe, né? O que é que nutre, né? O que é que ajuda, o que é que traz felicidade, né? O que é que não traz felicidade. Então, essas coisas que foram sendo constituídas ao longo do tempo, muitas delas, mesmo as civilizações sendo transformadas,
mesmo mudando o continente, né, as regiões, o que acontecia? A imagem mental era a mesma, né? Um leão em contato direto com o ser humano desavisado, despreparado, né? Causava o mesmo sentimento, a mesma reação, o mesmo temor. Então, isso foi sendo transformado em arquétipo, né? Daí foram sendo criados os arquétipos que Carl Jung identificou 12 principais, os 12 fundamentais, que ele identificou, né, como o arquétipo do sábio. Então, aquela personalidade, né, que pensa, que pondera, que identifica, que age com inteligência. O mago, né, aquela personalidade que acredita na transformação. O explorador, que corre atrás das coisas, entender, em desvendar, se sente livre para isso. O criador, que está sempre inventando coisas, né, criando possibilidades. O herói, né, ou o guerreiro, né, que é aquela personalidade destemida. O homem comum. E quem é o homem comum? É aquele que se deixa levar pelo padrão, né? Pela normose. Sabe a normose que eu faço porque todo mundo faz? Esse é o homem comum. Tem também o arquétipo, né, que Carl Jung identificou do rebelde, que é aquela pessoa que age completamente fora dos padrões, que é o outro lado do homem comum, né? Então, o amante, que está sempre em busca de parceria afetiva para ser acompanhado, para construir as coisas da vida, né? Então, tem essa coisa do afetivo, da busca pelo afetivo, pela construção familiar, né? A gente tem o tolo, que é aquele que é piadista, que ri de si mesmo, que às vezes é considerado louco. Temos o cuidador, que é aquela personalidade prestativa, que está sempre atento ao que pode fazer pelos outros e esquece de si mesmo. E como é possível fazer pelos outros quando eu abro mão de mim mesma? Como? Mas esse é o cuidador. A gente tem também o governante, que é aquele que é o líder nato, né? Que com facilidade agremia pessoas ao seu redor, para o bem ou para o mal. E temos também o inocente, que é aquela personalidade mais ingênua, mais pura. E se não tomar cuidado, de uma maneira exacerbada, o inocente pode virar a vítima, pode se colocar no papel de vítima, pode fazer com que os outros se apiedem de si. E ele, se considerando vítima, como é que ele pode ser dono da vida dele e conquistar as coisas? Como? Então, esses arquétipos e esses exemplos que, através de Jung, eu consigo trazer aqui para você, é para que possamos, cada um de nós, refletir um pouco como que as nossas condutas, né, em cima de quais arquétipos as tuas condutas estão arraigadas. E aí você permite isso? Tudo bem para você isso? Arquétipos que não estão no campo mental da consciência, da autoconsciência, eles só estão na mente que mente, mas não estão
não foram tomados consciência pela personalidade adulta que temos, inclusive se não temos personalidade adulta, porque isso não tem nada a ver com faixa etária, quantos e quantos adultos são e serão infantis a vida inteira. Isso significa o quê? Significa que arquétipos predominantes, já pré-estabelecidos, estão ditando as regras, estão manipulando, estão amedrontando, estão dificultando aquele fluir natural, o fluir da vida, né? O contato direto com a evolução e com a prosperidade. Porque arquétipos foram sendo trazidos para nós desde a antiguidade. Então, que legal, que deram um chão, um embasamento bacana. Porém, nós, enquanto adultos e donos conscientes da nossa personalidade, atitudes, pensamentos, sentimentos, a gente já pode escolher seguir com eles ou não, ou substituí-los, ou poder ir reconhecendo que aquela verdade, aquilo que eu tinha como verdade antes, já não tenho mais como verdade agora. Então, este reconhecimento, essas percepções de nós sobre aquilo que acontece no nosso corpo, na nossa mente, nos nossos sentimentos, é fundamental para nós redimensionarmos o percurso da nossa vida. Olha que bacana perceber isso, minha gente. Será que você já sabia isso, já tinha pensado sobre isso? Será que você está atento a isso? Né? Olha que pergunta legal para se fazer. Arquétipos, eles podem então ser lapidados, transformados, podem ser ressignificados, né? Com essa ressignificação acontecem os movimentos de cura, de destravamento de libertação daquilo que está aprisionando. Então, a gente vai limpando as situações conflituosas, aquelas coisas meio que nebulosas que acontecem dentro de nós, né? Que dificulta que a gente tome decisões, que a gente tome atitudes, né? Então, isso é bem importante de nós ficarmos atentos, né? Eu sinto assim. Compreender e estudar a simbologia arquétipica nos coloca no caminho do autoconhecimento. Isso só é possível quando a gente está nesse caminho do autoconhecimento, né? Ou o autoconhecimento leva à percepção do arquétipo, ou a compreensão do arquétipo, né, é feita por conta de que nós intencionamos estar no caminho do autoconhecimento. Aí uma relação direta entre essas duas coisas. Através dos estudos realizados por Jung, nós podemos reconhecer em nós as sombras, que é tudo aquilo que nos amedronta, e podemos reconhecer também o ânima, que é a força feminina que está presente na humanidade. Não é a mulher, o gênero feminino, é a força feminina. E qual é a força feminina? É a força da terra, a força da germinação, a força da criação, né? A força de permitir que algo novo surja, né? É a força da descendência, da continuidade daquela espécie. Olha que bacana isso. Essa força feminina está presente em tudo que tem vida, homem, mulheres, ou todos os seres, né? Diferentes seres. A gente tem também o ânimos, que é a força masculina, né? Que depois que a força feminina deixou vir,
a força masculina ela vai se apresentando durante o caminhar próprio do ser ou daquela coisa. É o movimento seguinte, o movimento que desbrava, que caminha, que segue a vida. Esse é o ânimos. Ajuda também a gente perceber a força que se chama self. Qual é essa força que se chama self, falando de uma maneira mais resumida e mais simples? É a força da nossa consciência, daquele eu que observa, que todos nós temos dentro de nós, e que ele observa, se a gente está entrando em contato com ele, se a gente se permite fazer contato com esse eu, é o eu que observa aquilo que os pensamentos que vêm para nós, os sentimentos que nos dominam, as emoções que vão se aproximando e que ditam atitudes. E esse self, quando observa essas coisas, ele auxilia para que a gente possa dar um basta. Né, para que a gente possa fazer escolhas. Eu não quero isso para mim, mas por que isso chegou para mim? Por que eu estou sentindo tal coisa? Por que eu estou pensando isso a respeito de tal pessoa? Por que eu estou fechando essas possibilidades para mim? Por que eu estou sendo pessimista? Então, esse self ajuda a gente a não entrar na fofoca interna. Sabe um tititi? Uma fofoquinha que às vezes, aquelas coisinhas de comadre, tchutchu, tchutchu, que fica aquele cochicho que é pernicioso, que é maléfico. Quando nós temos quando nós fazemos contato com essa nossa parte self, esse nosso elemento self, não precisa ninguém falar nada para nós. Nós mesmos conseguimos fazer a autopercepção do que está acontecendo e a gente pode mudar esse padrão. A partir da autopercepção, nós podemos fazer um redimensionamento, indagar o que é isso, querer entender o porquê que a gente está tendo essa reação, com a mente, com as emoções, com os sentimentos, indagar isso, acolher, não rejeitar, não culpar, não se punir por isso, mas entender, questionar, entender que isso está acontecendo, aceitar esse movimento e, ao mesmo tempo, nos irmos reeducando. Às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre eu diria, né? Nós precisamos ser reeducados e reconduzidos por nós mesmos, porque esse mundo que vivemos é um mundo que faz com que nós sejamos atraídos por falsos caminhos. O caminho do consumo, o caminho do destemperamento, o caminho da agressividade, o caminho dos vícios, né? Então, esse mundo, ele faz com que, quando nós não estamos nos responsabilizando pelo que está acontecendo dentro de nós, né? Quando o nosso self ele está acanhado, a gente não encontra com ele, não sabe da existência dele, a gente se deixa capturar com facilidade pelas coisas que nos passam rasteiras, nos fazem cair. Porque essas coisas elas acontecerão, essa tentativa de rasteira faz parte, porque nós lidamos com outras pessoas de diferentes níveis mentais, espirituais, emocionais, diferentes níveis. Então, essas tentativas de rasteira, elas acontecerão. A gente não precisa lastimar isso, mas a gente precisa se fortalecer. A gente precisa perceber que nós temos instrumentos de autocuidado. Então, a compreensão dos
arquétipos faz com que nós tenhamos mais amor por nós mesmos, tenhamos mais cuidado por nós mesmos e façamos as lapidações necessárias desse momento, porque certamente a cada momento será apontada uma lapidação, uma aparação de aresta específica. Pode ter certeza disso. Então, a gente falou aqui, né, sobre sobre o reconhecimento, né, de alguns elementos importantes na nossa personalidade, né, as sombras, o ânima, o ânimos, o self. E nos atendimentos terapêuticos é possível identificar, por exemplo, arquétipos instaurados. Eu estou falando eu em contato com outras pessoas, né, no campo profissional. Mas também, pessoalmente, quando eu trago aqui esses elementos dessa maneira que eu escolhi estar trazendo aqui para você, eu te coloco numa posição de você poder refletir a esse respeito e ir fazendo o teu processo de autoconhecimento, né? Reconhecendo os teus movimentos. E aí você pode se perguntar, por exemplo, assim, o que é, né? Será que você considera que tudo já está dito na sua vida? Tudo já está pronto? Tudo é como tudo é como tem sido até então? As coisas vão acontecer igualzinho como já aconteceram, né? O que te resta fazer agora, nesse momento? Que escolhas você faz para você frente àquilo que você considera como prioridade, né? Será que você consegue identificar quais as suas prioridades? O que precisa ser mudado? Que arquétipos são esses que estão presentes na tua vida? Eles estão te dominando? Estão inconscientes? Ou você consegue observá-los? Você intenciona transformá-los? Então, olha que perguntas, né, bacana a gente pode fazer. Você está fazendo o que acredita que pode ser feito? Ou você acredita no que já viu ser feito anteriormente e mantém essa crença com certeza irrefutável e inflexível, né? Que flexibilizações você oferece para a sua transformação, para que a sua vida consiga alçar patamares de bem-estar melhores, né? Será que você vota em você? Você está no caminho do aprimoramento? Então, essas são algumas das perguntas, né, e outras que eu te deixo à vontade para fazer, onde a identificação dessa força arquétipica faz com que a gente possa identificar e transformar, né, redimensionar na nossa vida. Olha que bacana isso, né, gente? Então, as crenças que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, através da educação que nós tivemos, educação familiar, escolar, né? Os padrões da sociedade, as leis, a ideia de certo, de errado, a cultura, esses padrões naturalmente eles vão levando a gente a fazer determinadas escolhas que às vezes são escolhas desfavoráveis para nós,
porque estão no campo da inconsciência. São comportamentos automáticos, sabe? Sentimentos automáticos, que é aquele assim, tipo, bateu, levou. Olha isso, né? Como assim? Onde que uma sociedade e que tipo de vida eu posso ter com essa cultura do bateu, levou? Por exemplo, não é? Então, que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, que você possa se apropriar das coisas que estão acontecendo em você, ficando mais atento para essa força do arquétipo que vem sendo trazida e que se consolida o tempo inteiro nos movimentos que nós realizamos, movimentos mentais, emocionais, movimentos dos mais diferentes tipos. E eu quero agora, nesse final do vídeo, te propor uma vivência onde você fecha os seus olhos, aí onde você está. Simplesmente fecha os olhos, mantenha a tua coluna ereta, não se largue em nenhum lugar, né? Não se desleixe, mantenha-se alinhado, tenha o controle do seu corpo, feche os olhos e observe a tua respiração. Observe a tua respiração. Tudo isso que você ouviu até agora, deixe seguir o caminho natural. Todo esse conteúdo libera agora de você, da sua mente, para que a sua mente entre num estado de pacificação, de serenamento. E aí você presta atenção na respiração. O ar que entra, o ar que sai, a temperatura desse ar. Percebe que o ar, ele oxigena teu corpo. Ele hidrata tuas células. Veja se você consegue sentir isso a partir da respiração, que você vai observando e vai confiando em serenar. Deixa essa respiração ir serenando, ir ganhando lentidão e aprofundamento. Você não vai ficar sem ar. O oxigênio e o ar estão em você, estão no meio ambiente e você pode se utilizar dele para se curar, se hidratar, revitalizar cada célula do seu corpo. Sinta essa revitalização. Quando você inspira e esse ar entra através da sua garganta, traqueia, pulmões, alvéolos e é disseminado por toda a corrente sanguínea para o cérebro e todos os órgãos do teu sistema orgânico. Veja se você consegue sentir isso. Essa hidratação, essa renovação. E você vai respirando no seu ritmo, se sentindo acolhido por essa respiração e acolhendo esse ar, deixando ele sair. O excesso sai com serenidade, com tranquilidade, com calma, porque você abre mão do que não necessita e no movimento seguinte você traz, você permite que venha uma nova quantidade de oxigênio. Então, eu respiro vida, eu compartilho vida. Sinta isso nos teus movimentos de inspiração e de expiração.
E sinta também, veja se você é capaz de sentir atrás de você, do seu lado direito, atrás do ombro direito, a figura do seu pai. Imagine essa figura, quer você o tenha conhecido ou não, quer ele esteja vivo ou não. Dê uma imagem para ele, permita que essa imagem esteja colocada atrás de você, atrás do seu ombro direito. E atrás do seu ombro esquerdo, permita que venha, que se apresente, que se coloque a figura da sua mãe, ou de quem exerceu esse papel, quer você tenha conhecido ou não. Deixe que essa imagem aconteça, seja criada naturalmente. E atrás dessas pessoas, os seus pais, os seus avós. E atrás dos seus avós, os pais deles. Não importa quem foram, não importa em que momento da vida estiveram presentes, a força vital deles está aqui, está em você. Essa força da descendência que continua atrás dos seus bisavós, de seus tataravós. Imagine essa linha de gerações, uma linha infinita, e que da qual você herdou as forças que você tem hoje. Quando chega em você, essas forças se consolidaram. Então você agradece esse pertencer, esse ciclo que te faz pertencer, esse elo de pertencimento. E ao mesmo tempo você percebe que, agradecido por tudo que você recebeu, você pode criar coisas novas. Você está autorizado a transformar tudo a partir de você, tudo que vem a partir de você. E você pode criar da mesma maneira que você pode já ter criado filhos, ou você cria tuas rotinas, teu trabalho, tuas responsabilidades. Você utiliza o chão que você recebeu, o embasamento que você herdou, e você recria esse embasamento. Sinta isso. Sinta o poder que você tem de transformação, de transmutação, de ressignificação. Respire isso. Respire que cada dia é um dia. E que o autoconhecimento, o olhar sobre o que está acontecendo, o acolhimento que você tem para você mesmo, faz com que você possa se reeducar. Sinta isso. Você tem forças infinitas em você. E aí você vai aos poucos retornando, vai abrindo teus olhos, respirando mais profundo. Perceba como você está se sentindo quando você toma consciência de certas coisas que você não vê, certas forças ocultas, mais presentes do que nunca. Que você tenha um excelente dia, possa refletir tudo isso em paz, e a gente se encontra semana que vem com um novo vídeo. Grande beijo!